Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Vocês sabiam que existem pessoas que se dizem devotos de Nossa Senhora, mas na verdade não são? São Luís Maria Grion de Montfort afirma que existem muitas falsas devoções a Nossa Senhora que passam por verdadeiras. Inclusive, nós mesmos que estamos buscando nos consagrar a Nossa Senhora, possivelmente estamos vivendo uma dessas devoções, porque a gente não conhece. Mas então, como podemos identificar essas falsas devoções? Como ter realmente uma verdadeira devoção à nossa Mãe Celeste e não ser ludibriado pelo maligno? Porque essas falsas devoções, elas são incutidas na nossa cabeça pelo maligno, vocês vão ver aqui. O demônio, como um falso moedeiro e enganador, astuto e experimentado, tem iludido e perdido inúmeras almas, sugerindo uma falsa devoção à Santíssima Virgem Maria. Para dissimular seu trabalho diabólico, o espírito maligno procura falsificar as devoções a Jesus e Maria e à Eucaristia também, porque são como o ouro e a prata entre os metais. Então, o maligno sabe o quanto é importante fazer uma boa consagração, ser verdadeiramente consagrado a Jesus pelas mãos de Maria, então ele tenta fazer de tudo para enganar a gente. E até aquelas pessoas que estão aqui ouvindo podem estar fazendo uma devoção falsa. Assim sendo, é de grande importância conhecer os 7 tipos de falsos devotos de Nossa Senhora, descritos por São Luís Maria Grion de Montfort. Isso está no artigo 1, capítulo 3, que fala dos sinais da falsa e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Eu não vou ler direto no tratado, porque é muito extenso. Então eu fiz uma espécie de um resumo para ficar mais fácil de entender, inclusive. Então são 7 devoções diferentes, são 7 tipos diferentes de devotos que não são verdadeiros devotos. Eles aparentam ser, todo mundo acredita que são, mas na verdade não são. Então vamos falar dos seguintes devotos. Primeiro são os devotos críticos. Devotos críticos são, em geral, sábios, orgulhosos, têm os espíritos fortes e presumidos, que têm no fundo uma certa devoção à Santíssima Virgem, mas vivem criticando as práticas de devoção que as pessoas simples tributam de boa fé e santamente a essa boa mãe, pelo fato de sentirem que essas devoções não agradam à sua culta fantasia. Põe em dúvida todos os milagres e histórias narrados por autores dignos de fé ou inseridos em crônicas de ordens religiosas. Repugna-lhes ver pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou de uma imagem da Virgem Maria. Chegam a acusá-las de idolatria, como se estivessem adorando a pedra ou a madeira. Essa espécie de falsos devotos, orgulhosos e mundanos, causam um mal infinito à devoção verdadeira à Santíssima Virgem Maria, afastando o povo dela eficazmente, sob o pretexto de destruir-lhes os abusos. Então, o devoto crítico é aquele que põe defeito em tudo, fala que tudo está errado, está tudo errado. Tudo que a pessoa faz, mas essa oração não é assim que reza, não. Não pode ajoelhar, não pode bater palma, não pode isso, não pode aquilo. Isso aí está errado. O tempo todo criticando. Esse é um devoto que todo mundo fala assim, nossa, mas ele é devoto de Nossa Senhora, tem um cuidado danado. Mas na verdade é ele que está querendo aparecer mais, né? O segundo tipo de devotos são os escrupulosos. Os devotos escrupulosos são aqueles que receiam desonrar o filho, honrando a mãe, rebaixando-o se a exaltarem demais. Foi o que aconteceu com o Papa João Paulo II, quando ele era jovem. Ele tinha esse escrúpulo, né, de estar adorando mais a Maria do que a Jesus.
né? Acontece muito. Não podem suportar que se repitam à Santíssima Virgem aqueles louvores justíssimos que lhe teceram os santos padres. Eles acham que tem que ser tudo para Jesus, nada para Maria. Não suportam que a multidão ajoelhada aos pés da Virgem Maria seja maior que a que se ajoelha diante do Santíssimo Sacramento, por exemplo. Como se os que rezam a Santíssima Virgem não rezassem a Jesus por meio dela. Esses devotos escrupulosos não querem que se fale tão frequentemente da Virgem Maria, nem que se recorra tantas vezes a ela. Costumam repetir certas frases, como por exemplo: para que tantos terços, tantas confrarias, devoções externas? Cumpre recorrer diretamente a Jesus, pois ele é o nosso único mediador. Eles costumam falar essas coisas, né? Para que rezar tanto terço? Fala direto com Jesus, que ele que é nosso mediador. Esses falsos devotos são, na verdade, uma cilada sutil do maligno para afastar as pessoas da devoção verdadeira a Jesus por Maria. A pessoa que escuta um escrupuloso falando essas coisas, ela vai desanimar, ela não vai querer mais ser devota verdadeira de Maria, né? É isso que o demônio faz para afastar as pessoas da verdadeira devoção. O terceiro tipo de devotos são os devotos exteriores. São pessoas que fazem com que todas as devoções consistam nas práticas exteriores, que só demonstram interesse pela exterioridade da devoção, por não terem espiritualidade nenhuma. Recitam vários terços às pressas, ouvem sem atenção as missas, acompanham as procissões sem devoção, fazem parte das confrarias sem emendar de vida, sem imitar as virtudes de Maria. Ou seja, só para aparecer, só para todo mundo ver que está fazendo, mas por dentro não tem nada. O mundo está cheio dessa espécie de falsos devotos exteriores, e são as pessoas que mais criticam as outras pessoas de oração, que se dedicam à devoção interior. E eles criticam o tempo todo quem tem mesmo devoção interior, né? O quarto tipo de devotos são os presunçosos. Os presunçosos são os pecadores abandonados às suas paixões, amantes do mundo, que sob o belo nome de devoto da Santíssima Virgem, escondem o orgulho, a avareza, as impurezas, a embriaguez, a cólera, a blasfêmia, a maledicência ou a injustiça. Dormem placidamente em seus maus hábitos, sem se violentar muito para se corrigir, alegando que são devotos da Virgem Maria, que prometem a si mesmo que Deus lhe perdoará, que não hão de morrer sem confissão, e não serão condenados porque recitam o terço, jejuam nos sábados, porque pertencem a alguma confraria ou porque trazem consigo uma pequena cadeiazinha ou um escapuláriozinho. Então a pessoa acha que só porque ela tem alguma dessas coisas que ela vai ser perdoada, que ela vai poder ir para o céu. Só porque ela é consagrada, né, à Virgem Maria. Tem uma devoção à Virgem Maria, uma devoção exterior somente, só por interesse, né? Não há no cristianismo coisa tão condenável como essa presunção diabólica. São presunçosos, acham que só porque são devotos de Nossa Senhora estão salvos. O quinto tipo de devotos são os inconstantes. Uma hora é, outra hora não é. Isso é ser inconstante. São aqueles que são devotos da Santíssima Virgem periodicamente, por intervalos ou por capricho. Hoje são fervorosos, amanhã são tíbios. Hoje mostram-se prontos a empreender tudo em serviço de Maria Santíssima. Logo depois já não são mais os mesmos. Mudam como a lua. Maria os esmaga sob seus pés, pois são volúveis e indignos de ser contados entre os servos dessa Virgem fiel.
O sexto tipo de devotos são os hipócritas. São os que cobrem seus pecados e maus hábitos com o manto da Virgem Maria, a fim de passarem aos olhos do mundo por aquilo que não são. Então são fingidos, são falsos, né? Não sentem nada, não querem saber de nada, mas eles falam para todo mundo que são devotos de Maria só para passar como boa pessoa. O sétimo e último tipo de devotos são os devotos interesseiros. São aqueles que só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar alguma coisa, algum processo, para evitar algum perigo, para se curar de alguma doença, por algum tipo de motivo. Se não fosse por isso, esqueceriam que Nossa Senhora existe. Cuidemos, portanto, de não pertencer a nenhum desses tipos de falsos devotos, pois nenhum deles tem aceitação diante de Deus e de sua Mãe Santíssima. Isso é que está escrito aqui no tratado, resumido, né? Eu sugiro que depois vocês peguem o tratado, leiam todo esse capítulo, no artigo 1 do capítulo 2, que fala dos sinais dos falsos devotos, tá bom? Leiam com mais atenção todo o capítulo, que tem bastante coisa, porque é muito importante. De repente, você vai identificar em você alguma dessas coisas, né? Não é difícil, não. Não é difícil, não, porque nós somos humanos. Como eu tenho falado desde o começo, nós somos humanos, nós somos passíveis de cometer erros. E às vezes a gente até está achando que está fazendo tudo certinho, mas não está. Como ele mesmo falou assim, o devoto, ele demonstra, ele procura demonstrar a devoção. Ou seja, não é uma pessoa totalmente perdida, né? Ela está procurando alguma coisa na religiosidade. Só que está procurando errado, né? Então, procura dentro de você se existe alguma coisa parecida com isso que está falando sobre os devotos, os falsos devotos. Reflitam com bastante cuidado sobre cada uma dessas falsas devoções. Busquem em vocês mesmos algum traço parecido com esses falsos devotos e lembre-se que é o demônio que instala essas crenças em nós. Não é maldade nossa, não. É o demônio que faz a gente pensar essas coisas, tá? Precisamos apenas identificar, reconhecer, decidir mudar a maneira de considerar a verdadeira devoção a Nossa Senhora. Entenderam? É uma preocupação que tem que ser feita agora, enquanto a gente está refletindo, porque depois nós vamos começar a conhecer Nossa Senhora, depois nós vamos começar a conhecer Jesus, a coisa vai ficar mais profunda, tá? Vai ficar mais profunda. Então reflitam agora, anotem tudo no caderno de vocês. Se precisar comentar alguma coisa, fazer pergunta, não deixe de fazer comentários para que eu possa responder. E amanhã a gente continua com toda essa profundidade que a gente está tendo ultimamente. Não se esqueçam de fazer as 3 orações: Ladainha do Espírito Santo, Ladainha de Nossa Senhora e Ave Maris Stella. Combinado? Então até amanhã.